Os Estados Unidos da América exigiram reparações do Irã por todas as guerras na região nos últimos 47 anos e compensação para todas as famílias dos manifestantes iranianos mortos no próprio Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em resposta às condições do Irã para a celebração de um acordo de paz, apresentou suas próprias exigências. Teherã deve pagar compensações pelas pessoas mortas em guerras, ataques e durante protestos. E o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, na mesma segunda-feira, quando essa declaração foi feita, despencou. Caiu para 6 navios, com uma média de cerca de 11 navios nos 10 dias anteriores. E números de quase 150 navios por dia em tempos de paz. Por isso, dá a impressão de que as partes não conseguirão chegar a um acordo para abrir o Estreito de Hormuz. E de repente, nesse contexto, o mercado de ações reage de forma totalmente oposta. Vai na direção oposta e chega até a abrir em alta. Então vamos analisar exatamente o que Donald Trump disse, por que os mercados reagiram de forma ambígua a isso e o que podemos esperar a seguir em relação ao Estreito de Hormuz, aos preços do petróleo e, de modo geral, à situação do Oriente Médio. As últimas atualizações neste episódio. Meu nome é Alexei Petit, vamos entender juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então ficarei muito grato por cada inscrição sua. É só 1 segundo do seu tempo, mas isso é muito importante. Então, lembram como discutimos que, recentemente, o Irã apresentou uma lista de exigências aos Estados Unidos da América e só depois que essas exigências forem atendidas, ele estará disposto a abrir o Estreito de Hormuz para navegação comercial? Além do fim das sanções e do desbloqueio de todos os ativos, o Irã exigiu que os Estados Unidos da América pagassem reparações e indenizações por esta guerra e pela guerra de 2025. Ou seja, todos os prejuízos, sem exceção, devem ser cobertos pelos Estados Unidos da América. E agora, Trump decidiu responder a tudo isso. Falando na Casa Branca, ele declarou que a guerra contra o Irã começou para impedir que esse país tivesse armas nucleares e garantiu que, na verdade, nas negociações com os Estados Unidos da América, as condições de compensação não foram discutidas. E como assim os iranianos inventaram isso? E logo em seguida ele deu uma resposta, cito: "Mas essa é uma ideia interessante, porque agora eu também exijo compensação do Irã. Por todas as pessoas que eles mataram e feriram gravemente com suas bombas e pelos muitos conflitos pelos quais são conhecidos." E então Trump listou categorias específicas de vítimas pelas quais, na opinião dele, o Irã agora deve pagar. São as famílias dos mortos no navio americano Cole, milhares de outros mortos em ações de combate, assim como as famílias de centenas de milhares de manifestantes inocentes que, segundo ele, o Irã matou nos últimos 50 anos. Como ele disse, abre aspas, sem falar nas 52 mil pessoas que foram mortas nos últimos 5 meses. E então Trump concluiu: portanto, se alguém deve pagar uma indenização, na minha opinião, esse alguém deve ser o Irã. E lá, se você entrar na rede social dele, a Truth Social, ele publicou uma lista inteira, ou seja, pelo que o Irã deveria pagar, por todas as guerras na região, pelos ataques contra americanos, por realmente matar manifestantes. E assim por diante, e assim por diante. Enfim, ele diz que, olha, é o Irã que deve pagar. E no final, Trump garantiu, cito: "Eu instruí meus representantes a levar isso claramente em consideração em quaisquer negociações futuras." Ou seja, agora Trump declarou que sua equipe deve cobrar o Irã, caso contrário, não haverá negociações. Mais tarde, no mesmo dia, Trump fez outra declaração que mostra sua posição atual sobre o Estreito de Hormuz como um todo. Cito: "Olha, o único que realmente controla o Estreito de Hormuz agora é a Marinha dos Estados Unidos. E nós desminamos completamente todo o estreito." Ou seja, Trump afirma publicamente que o controle de fato sobre essa rota estratégica já passou para a Marinha Americana. E que supostamente ele já desminou todo o Estreito de Hormuz, independentemente de um acordo ser assinado com Teherã ou não. Embora na prática isso não seja verdade. E o Estreito de Hormuz claramente não está sob o controle dos Estados Unidos da América.
E é justamente o contexto dessas declarações que é extremamente importante. As exigências iranianas, às quais Donald Trump está respondendo agora, basicamente correspondiam às condições do acordo preliminar de paz assinado ainda em junho. Aquele mesmo acordo que acabou sendo frustrado pela retomada das hostilidades. Mais uma vez, lembro que na véspera, um dos representantes do regime iraniano declarou de forma direta que estamos apresentando exigências e até mesmo um ultimato aos Estados Unidos da América. E lá, então, não ameaçar o Irã, não ameaçar as forças proxy do Irã, pagar compensações, reparações, indenizações de guerra, retirar as sanções, descongelar os ativos e assim por diante. E muitos percebem isso. O Irã agora está tentando voltar à base de negociações de 2 meses atrás, exigindo compensação e retirada das sanções. E Trump, em resposta, apresenta uma cobrança em resposta que parece incomparavelmente maior. Compensação não por meses, mas por meio século de guerras. É isso, e a questão é que Trump acabou sendo passado para trás. Porque sim, pode-se dizer emocionalmente que o Irã não está errado. O Irã realmente não está errado. Eu enfatizo para que ninguém se engane. O Irã, o regime atual em Teherã, é claramente uma entidade terrorista que financia todas as forças proxy na região que desestabilizam essa região. O Irã é o país que derrubou o Boeing ucraniano. É o país que ajuda a Rússia a lutar contra a Ucrânia. Por isso, não tenho nenhuma ilusão em relação ao Irã. Não pensem que eu apoio o Irã, de jeito nenhum, não. Mas, sabem, quando surge a pergunta sobre quem o Pete apoia, quando vocês fazem essa pergunta, significa que eu fiz meu trabalho muito bem. Então, vamos voltar ao assunto. E o Trump foi enganado, porque no memorando de entendimento que Donald Trump assinou com o Irã em 17 de junho, realmente havia um ponto, lembro, de que os Estados Unidos e seus aliados se comprometem a criar um fundo de investimento para a reconstrução do Irã no valor de 300 bilhões de dólares. Lembra, é exatamente isso que o Irã chama de compensação pelos prejuízos da guerra. E Trump, na época, concordou com essa condição. Por isso, o Irã agora lembra: escutem, havia essa condição, então vocês devem compensar. Além disso, a situação real nas águas do Estreito de Hormuz confirma que, na essência, não há acordo. Os dados de navegação mostram que o tráfego pelo estreito na segunda-feira caiu para 6 navios, em comparação com a média de cerca de 11 navios nos 10 dias anteriores. Até terça-feira, de acordo com a empresa Kepler, entraram no estreito 4 navios para transporte de matérias-primas, incluindo 2 petroleiros, vazios para derivados de petróleo, e saíram 2 navios. Um pequeno navio-tanque de gás liquefeito e outro navio com óleo combustível residual. Para comparar a escala do colapso, antes da guerra normalmente passavam pelo estreito de 130 a 140 navios por dia. Agora são 6. Mas segundo Trump, o principal é não esquecer disso. Os americanos controlam totalmente o estreito. E é aqui que se desenrola uma situação interessante. Porque com esse pano de fundo aparentemente alarmante e sem ambiguidades, os mercados financeiros reagem de forma ambígua. Na segunda-feira, logo depois que Trump fez a exigência de compensações, os contratos futuros de petróleo subiram mais de 5%. E os especialistas imediatamente declararam que não esperam uma queda no preço do petróleo abaixo de $80 por barril em um futuro próximo, a menos que haja alguma surpresa. Se um acordo for anunciado de forma inesperada, que leve à abertura do Estreito de Hormuz, já que o equilíbrio no mercado de petróleo está ficando cada vez mais apertado. O ouro, por outro lado, caiu de preço na terça-feira, após ter atingido anteriormente o maior valor em mais de 2 meses durante a sessão. O aumento dos preços do petróleo e o receio de que a inflação e as taxas de juros nos Estados Unidos possam permanecer altas devido à alta dos preços do petróleo acabaram afastando os investidores do ativo de proteção, ou seja, do ouro. Mas aqui está o que é significativo. Apesar de todo esse cenário, a Wall Street, por outro lado, abriu em alta na manhã de terça-feira, após notícias de que os Estados Unidos e o Irã estão realmente próximos de chegar a um acordo. Apesar de toda essa retórica, capaz de pôr fim ao conflito que já dura 6 meses. Na verdade, o crescimento foi claro, modesto, porque o índice Dow Jones no início da sessão subiu 13 pontos, ou 0,13%, e o Nasdaq subiu 20 pontos, ou 0,24%. E o
S&P 500 se fortaleceu em 1 ponto, ou 0,1%. Isso, claro, está longe daquele forte rally que os mercados mostraram em junho, quando, após o primeiro acordo preliminar, os índices dispararam até 2% em uma única sessão. Ou seja, os investidores acreditam na possibilidade do acordo, mas agora acreditam de forma muito mais cautelosa do que há alguns meses. E qual é o resultado? Por um lado, Trump, ao exigir compensações por meio século de conflitos, na prática eleva tantas apostas nas negociações que a possibilidade de um acordo rápido com o Irã se torna menos realista. Bem, é difícil imaginar que Teherã concordaria com tais condições, assim como é difícil imaginar que os Estados Unidos aceitariam pagar reparações ao Irã. Por isso, quando surgem essas condições contrárias, bem, parece que nenhum acordo está previsto para um futuro próximo. Enquanto isso, a navegação pelo Estreito de Hormuz está praticamente paralisada. 6 navios em vez dos habituais 150 por dia. Por outro lado, o próprio Donald Trump declara paralelamente que o estreito já está praticamente sob controle da frota americana e até mesmo foi desminado. Ou seja, na prática, age como se a questão já estivesse resolvida por meios militares, independentemente do resultado das negociações. E é aqui que surge o detalhe mais importante, ao qual eu peço que vocês prestem mais atenção. O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, destacou claramente hoje que o Irã está pronto para escalar o conflito com a América, para influenciar os resultados das eleições para o Congresso. Segundo ele, o Irã está interessado na derrota do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato para o Congresso e fará de tudo para conseguir isso. A seguir, uma citação. Mike Pompeo. Eles entendem perfeitamente que as eleições estão chegando e querem muito que o presidente Trump as perca. Nunca tivemos um presidente que atacasse tanto o exército deles. Nenhum presidente anterior, nem republicano, nem democrata, estava disposto a fazer isso. Por isso, eles querem ver outra pessoa vencendo essas eleições. Nessas condições, o Irã pode em breve escalar o conflito tanto contra os Estados Unidos quanto contra os países do Golfo Pérsico, para provocar o aumento dos preços do petróleo e mostrar que Washington não controla a situação. Eu acrescentaria da minha parte, e só depois das eleições de meio de mandato esperar que o poder se transforme um pouco. Nos Estados Unidos da América, os democratas vão conquistar a maioria na Câmara dos Representantes. Vão começar a pressionar, e supostamente aí já será possível negociar em novas condições. É nisso, provavelmente, que consiste toda a estratégia do Irã. Vou deixar isso em aberto. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem, tchau a todos, até mais.